Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje para gravar o nosso terceiro vídeo do canal. O assunto de hoje vai ser o substrato utilizado nas minhas orquídeas. Esse vídeo é uma sugestão ou uma dica caso vocês queiram utilizar o mesmo substrato que eu estou usando. Eu utilizo 5 substratos para fazer um mix e usar nas minhas orquídeas. Normalmente eu compro orquídeas só muda. Normalmente eu nunca compro orquídea florida, eu compro mudas, né? Mudas eu digo porque são plantas já desenvolvidas, adultas, mas que não estão floridas. Daí a gente acaba comprando como mudas, né? Sai mais em conta pra gente que gosta de cultivar orquídea e sempre quer comprar alguma diferente. Epa! Então, assim, eu uso esse substrato, para mim dá super certo. É um substrato que ele é de fácil drenagem e ele fica úmido ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando eu compro essas mudas, elas vêm como substrato como fala isso aqui? A casca do coco, me esqueci o nome agora. A casca do coco ou chips, né, que o pessoal fala. Então, assim, olha, tá vendo? Eu tô apertando aqui e tá saindo bastante água. E olha que já faz um tempinho que eu fiz esse substrato. Então, assim, só esse substrato por si só, ele deixa muito úmido as raízes das orquídeas. Então, isso acontece muito das pessoas perderem as mudas das orquídeas, as suas orquídeas, por conta desse substrato. Independente de que região que for, a minha região aqui é uma região muito quente. E mesmo assim, eu já perdi orquídeas, já perdi mudas bem no início por conta desse substrato, porque eu não fazia a troca dele. Então, assim, não que eu faça a troca dele, mas eu acrescento junto a esse substrato outros, que vai fazer uma drenagem, que não vai ficar tão úmido. Então, assim, o que eu faço? Eu pego essa casca de coco, que é um substrato que ele retém bastante umidade, e eu acrescento a casca de pinos, que normalmente também às vezes vem. Algumas vêm só a casca de pinos. Aí eu acrescento, eu misturo, eu tiro as mudas, vou tirando e vou misturando todo o substrato. E eu acrescento, junto com a casca de coco, a casca de pinos, eu acrescento brita, aquela menorzinha que tem, aquela bem pequenininha, acrescento brita, isopor. Esse isopor é daquelas bandejinhas que a gente compra carne ou vem alguma fruta. Então, daí eu quebro ele, lavo bem direitinho, quebro ele e, né, pico ele pequenininho e coloco junto a esse substrato. E também carvão. O carvão, ele vem naqueles sacos grandes. O que eu faço para quebrar o carvão? Eu coloco ele num saco de estopa, num saco, e eu pego o martelo e vou martelando até quebrar ele em pedaços menores. E aí eu junto todos esses 5 substratos e faço um mix. Então, a casca de coco, a casca de pinos, a brita, o isopor e o carvão é um ótimo substrato. Então, assim, vocês utilizando eles todos juntos, vocês vão conseguir ter um substrato úmido, mas não encharcado. Ele faz uma boa drenagem por essa composição desses 5 substratos. Porque o substrato, ele serve nada mais, nada menos para quê? Para que as raízes possam se agarrar, ao substrato, e para quando a gente colocar alguma vitamina, algum adubo, ele vai penetrar nesse substrato aqui e a raiz vai
vai absorver os nutrientes, né, desse substrato. Então, assim, é um substrato bem legal, eu utilizo nas minhas orquídeas. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de substrato, eu não mais perdi as minhas orquídeas, e ele fica bem fácil de se lidar com ele, porque ele vai ter a umidade, ele vai ter a brita, ele vai ter o carvão, que vai ajudar a não deixar essa umidade tomar conta ali das raízes. Então, a absorção das raízes vai ser bem legal. Então, essa é uma dica, é uma sugestão que estou colocando aqui no canal. Para mim dá certo esse tipo de substrato. Pode ser que para outras pessoas não venha dar certo, porque assim, eu sou inscrita em vários canais aqui do YouTube. Algumas coisas que foram postadas eu fiz como teste. Algumas coisas deram certo, outras não. Eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui no canal tanto as coisas positivas, né, o que deu certo e o que não deu também, né? Então, assim, o cultivo da orquídea é muito interessante. Então, assim, às vezes dá certo o mesmo processo para uma pessoa, mas para outra pessoa não dá certo. Por que não dá certo? Tudo depende do clima, da onde que a pessoa mora. Eu moro numa região muito quente. É diferente de uma pessoa que mora no sul do país, que é uma região mais fria. A umidade, né? Tem mais umidade. Aqui é muito quente, a umidade é muito baixa. Então, fica aqui como dica esse substrato. Para mim, ele deu super certo e eu deixo aqui como dica, como sugestão para vocês, caso vocês queiram fazer. Para vocês que gostaram desse vídeo, desse meu substrato, deixem um joinha, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e agradeço muito a todos por assistir esse vídeo. Tchau, obrigada, até a próxima. Tchau!